Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Alex Santana está voltando. Aliás, antes do previsto. O Thales Magno ou o Thales Mágico também está retornando. A gente vai projetar esses reforços caseiros, né, de certa forma, e também tentar montar esse time ideal com todo mundo à disposição. Bom, pessoal, acabou a folga, né? Foi rapidinho, 3 dias, a folga do Corinthians, depois daquele empate contra o Inter, para projetar esse jogo contra o Atlético Paranaense, pelo menos previsto, por enquanto, para o dia 17, próxima quinta-feira. Tem um julgamento na sexta-feira no STJD, que, entre outras pautas, vai julgar o recurso, né, ou pelo menos a entrada no STJD de Corinthians e Vasco pela alteração desses jogos da Copa do Brasil, né, os jogos de volta da semifinal, Corinthians e Flamengo no domingo, Vasco e Atlético no sábado. Se o STJD não alterar nada, o jogo com o Furacão será na quinta-feira que vem. Se daqui a pouco eles mantiverem o que seria o certo, né? A data base da Copa do Brasil, definida lá em 5 de janeiro, pois bem, e sabemos que a CBF não cumpriu o regulamento, né? Porque não foi o mandante que pediu, não foi a detentora de direitos, não foi a Federação do Estado mandante que pediu, foi Flamengo e Atlético Mineiro, né? Clubes visitantes, no caso, que solicitaram por conta da data FIFA, que também é um item do regulamento que não prevê a troca, ou seja, tem base legal. Mas, enfim, a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Então, em princípio, o jogo contra o Furacão quinta-feira que vem e o jogo contra o Flamengo no domingo. Para esse jogo, o Corinthians pode ter alguns retornos. Eu falei até recentemente aqui que o Alex Santana provavelmente estaria à disposição para o jogo contra... Não, na verdade eu falei que o Thales Magno provavelmente estaria à disposição no jogo contra o Flamengo, mas que o Alex Santana estava sendo trabalhado para os jogos contra o Racing, pela Sul-Americana, né, nos dias 24 e 31 de outubro. Mas o que a gente está vendo é um movimento inverso aí, né, de aceleração do retorno do Alex Santana, que já iniciou o processo de transição da fisioterapia para o campo, já está trabalhando pelo menos parcialmente com o elenco, ele tem aí alguns dias, né, até o jogo contra o Furacão, então pode ser que ele fique à disposição pelo menos já para esse jogo, e aí contra o Flamengo ele possa ser utilizado a pleno talvez. O Thales Magno, ele fez mais parte da fisioterapia do que trabalho com o grupo. Então ele está um pouquinho mais distante de voltar, talvez o Thales seja um cara para o jogo da volta contra o Flamengo e o Alex Santana já possa figurar nesse jogo contra o Furacão. Mas é uma questão de que apenas, digamos, de detalhe, assim, de definir qual que volta antes de quem. O Alex teve uma lesão um pouco mais grave, né, uma lesão muscular de grau 3, o tirou aí do time por 2 meses, e o Thales Magno uma lesão de grau 2, que tem aquelas 6 a 8 semanas, né? E aí depende do organismo de cada jogador. O fato segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, até vou ler aqui para vocês, o volante Alex Santana iniciou a fase de transição e participou com algumas restrições da atividade com o grupo. O Thales Magno, ainda em recuperação da lesão, no músculo posterior da coxa esquerda, também fez parte do trabalho com o grupo, mas segue tratamento com fisioterapia. Então ele está num estágio um pouquinho anterior. E aí, enfim, eles seguem a nota aqui falando sobre o treinamento, né? O Mateuzinho, inclusive, deu entrevista para a Corinthians TV. O fato é que o Corinthians se reapresentou e com 2 ótimas novidades. Falta pouco para a gente poder ver o Alex Santana e o Thales Magno à disposição. E aí tem muita gente me perguntando o seguinte: tá, mas espera aí, como é que vai ficar esse meio-campo do Corinthians com Alex Santana, José Martínez, Rodrigo Garro, Igor Coronado, André Carrilho? É muita gente para poucas vagas. O Yuri está, digamos assim, reassumindo a sua titularidade, né, ou pelo menos a confiança por parte do elenco e da torcida. O Memphis, a gente sabe que é titular, né, depende da questão física, mas ele joga muita bola e vem com alto investimento, então ele precisa jogar. Quem que vai jogar nesse time? Como é que monta esse time aí, Chico? Pois bem, então separei aqui a minha mesinha tática para vocês, para tentar, sei lá, vamos pensar juntos, né? Daqui a pouco a gente ajuda o Ramon a montar esse time, porque assim, gente, eu sempre falo para vocês, não se preocupem com isso. Claro, o treinador também ele tem que saber o que fazer com tantas peças, mas eu não vejo como um problema. São 5 trocas, sempre falo sobre isso. Você consegue mudar jogo no segundo tempo, você consegue, numa mínima lesão de um jogador, porque o futebol é sujeito a isso, você tem uma reposição.
Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês de forma exclusiva todas as informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando de ótimas notícias. Alex Santana e Thales Magno, após aí recuperar de uma contusão, estão de volta e vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Atlético Paranaense, dia 17 de outubro. Então o Corinthians está aí com o elenco praticamente 100% à disposição para o técnico Ramon Dias mexer da melhor maneira possível, tendo em vista que hoje você pode fazer 5 substituições durante uma partida. Gente, sobre o lateral esquerdo aí, Diego Palacios, que vem durante muito tempo aí se recuperando contra uma contusão. O Diego Palacios, ele acabou passando por uma cirurgia e depois ele fez novamente um reparo de cirurgia e a previsão para ele retornar aos gramados é agora novembro. Porém, a comissão técnica está avaliando se compensa ou não já colocar o Diego Palacios em novembro. Porque ele vem de um processo aí muito dolorido de recuperação. Então, muitas vezes, como novembro já está em final de temporada, pode sim o Diego Palacios não jogar em 2024 e ficar para 2025, porque aí ele estará 100% recuperado da lesão e 100% também de preparo físico, coisa que hoje ele ainda não está. Gente, agora trazer uma notícia aqui também muito boa. Memphis Depay, o salário do jogador foi pago completamente total. Inclusive o salário do elenco de todo jogador também foi pago em dia. O atacante aí holandês está visitando aí algumas comunidades em São Paulo, né? E parece que está bem familiarizado com o Corinthians e com o Brasil. Como eu trouxe para vocês ontem. A Sport da Sorte talvez não fique no Corinthians, mas o contrato de Memphis Depay não tem nada a ver com o Sport da Sorte, tem a ver com o Corinthians. A Sport da Sorte, se sair do Corinthians, o Memphis Depay vai continuar, o Corinthians vai continuar arcando com o salário de jogador de forma integral. Então, uma ótima notícia aí, porque muita gente está questionando se a Sport da Sorte, por exemplo, que está tendo problema com a justiça, ainda não está regularizada, tudo regulamentado junto ao governo federal, então ela tem uma chance de não poder operar, né, no Brasil. E com isso, o Corinthians não conseguiria pagar o Memphis Depay? Conseguiria sim. O Corinthians tem vários outros recursos, até porque se a Sport da Sorte deixar o Corinthians, ela tem que pagar uma multa rescisória de 100 milhões de reais. E esse dinheiro ficaria para cobrir o salário aí do jogador Memphis Depay. Gente, como eu trouxe algumas notícias boas, também tem notícias ruins. Infelizmente, mas é a realidade. A Justiça de São Paulo determinou um bloqueio de 28 milhões, né, das contas do Corinthians. Esse bloqueio é para pagar aí dívida do empresário Carlos Leite, que representa aí o Cássio e representa também o lateral direito Fagner, né? O lateral direito Fagner. Então o Corinthians, mais uma vez, com problema da justiça, mais uma vez, empresários cobrando o Corinthians. Corinthians tem feito alguns acordos com o empresário e não tem cumprido, e por isso ele aciona a Justiça de São Paulo para fazer essas cobranças. Outro empresário que acabou ingressando com uma ação na Justiça de São Paulo é o André Curi, que representa aí o atacante Yuri Alberto. Ele foi um intermediador aí na contratação do Yuri Alberto do Zenit para o Corinthians, e o Corinthians está cobrando o Corinthians aí 3 milhões e 300 mil reais. Então, olha bem para você ver, o Corinthians está com muito problema da justiça. E todos esses problemas, todas essas cobranças que os empresários vêm fazendo, jogador estão fazendo, que saiu do Corinthians, não recebeu, isso é uma má administração que o ex-presidente do Corinthians fizeram. Por exemplo, do William Monteiro Alves. Esses processos, tudo advém do mandato do William Monteiro Alves. Então,
Por isso que o Corinthians agora, com o Augusto Melo que assumiu, está tendo grande dificuldade financeira, porque vem pagando muita gente, paga jogador, paga empresário. Então o Corinthians tem muitos processos na justiça que precisa de honrar com seus compromissos. Caso não honre, por exemplo, o que aconteceu aí, Carlos Leite acionou a justiça e a Justiça de São Paulo bloqueou 28 milhões das contas bancárias do Timão para cobrir a dívida com Carlos Leite. Então o Corinthians precisa de mudar a administração. O Corinthians é um dos times que tem mais receita no mundo e é um time que está um dos clubes mais endividados do mundo. Por quê? A má administração fez com que o Corinthians chegasse no fundo do poço. E eu espero agora com o novo presidente, com o presidente aí, Augusto Melo, o Corinthians faça uma administração muito melhor, porque dinheiro entra todo dia no Corinthians. Para onde está indo? O Corinthians vende demais, o Corinthians vende muito. Todo mundo quer estampar sua marca no Corinthians porque a publicidade ela é surreal. E aí, pessoal, o que vocês acharam de todas as informações do Corinthians aí? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like e deixa inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.